Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula para o seu crescimento de ordem pessoal, espiritual e ministerial. Hoje nós trataremos da lição de número 4 com o título Deus é Triuno. Primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Segundo, as heresias contra a doutrina da Trindade. 3, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Desde já, deixe seu curtir aqui embaixo, seu compartilhar e não esqueça de deixar o seu comentário se você está gostando das aulas, se sim ou não, nos é de suma importância. Texto áureo da matéria de hoje, da aula de hoje, se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19, que nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Revelação fidedigna da Trindade no Novo Testamento pelo próprio Cristo. A verdade prática: desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia Sagrada. Temos por certo que a leitura bíblica em classe é muito importante. Mateus capítulo 3, 15 ao 17 e Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, para sua edificação. Introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, por certo, a palavra-chave dessa lição é Trindade. Vamos ver ao longo da Bíblia Sagrada. Primeiro, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O conceito, a principal definição inicial é a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Para quem não sabe, o monoteísmo significa dizer um único Deus. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel revelado nas Escrituras dos judeus, Tanar, o acróstico Tav, Nun e Kaf, Tav, Torá, Nun, Nevima e Kaf, Ketuvima, Torá, lei e instrução, Nevima, profetas e Ketuvima, escritos. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, repetição das palavras, capítulo 6, versículo 4, texto muito conhecido pelos judeus. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, Neemias, capítulo 9, versículo 6, Salmo 83, verso 18, Salmo 86, verso 10. É o mesmo Deus do Novo Testamento, aplicado em Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 32. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus. É importante ressaltar que as três pessoas da Trindade têm um caráter relacionado a Deus, ou seja, são chamados, adorados como Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A mesma Bíblia, que ensina a ver só um Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, em Filipenses capítulo 2, versículo 11. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, em Filipenses 2,11. Da mesma forma, ao Filho, em Colossenses 2,9, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. E ao Espírito Santo, em Atos Apóstolos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Importante ressaltar que a expressão Deus não é um nome próprio, mas é aquilo que ele é. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Olha que importante o Shema Israel, livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Shema Israel. Na cultura judaica, este versículo é recitado pelos judeus 3 vezes ao dia. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Shema Israel, Adonai,
Eloheinu Echad Adonai. O Senhor é único. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, em Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O termo Echad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Então é importante ressaltar que a expressão Echad, na sua etimologia, significa único, no sentido da unidade, do propósito, da essência, porém não contradiz a Trindade revelada nas Escrituras Sagradas, desde o livro de Gênesis ao Apocalipse. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3, 22. Olha o tanto de referência que nós temos para a Trindade. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Torre de Babel, Gênesis capítulo de número 11, versículo 6 ao 7. E não para por aí. Em Isaías capítulo 63, versículo 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. No Antigo Testamento nós temos a declaração bíblica do próprio Deus relacionada à Trindade. Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22, Gênesis capítulo 11, versículo 6 ao 7, Isaías capítulo 63, versículo 8 ao 14. Evidência bíblica desde o Antigo Testamento. E a revelada no Novo, Brit Hadashah, Berit Hadashah, a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Note que é apenas e não mais um Deus, apenas um Deus. Então, naturalmente, a Trindade em si mesma, a base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor no Novo Testamento, a começar pela grande comissão. Pode ressaltar que até um novo convertido consegue compreender um texto que revela a glória da Trindade, um texto de forma simples e objetiva. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Olha que interessante. Deus Pai envolvido, Deus Filho envolvido e Deus Espírito Santo envolvido na bênção trinitariana. Na unidade da igreja, em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, na obra da salvação, a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, Filipenses 3:3. A Trindade dos credos, credo, documento apostólico. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. Esta é a definição. Sinopse de número 1. Embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, a expressão Trindade, com o nome que nos é devido, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia Sagrada. Naturalmente, temos por certo que a expressão Trindade não tem na Bíblia, porém, o seu conceito, a sua doutrina, ela aparece na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Por isso que não tem como negar
pela Bíblia Sagrada tamanha verdade. Lição de número 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. Se você chegou até aqui é porque você gosta desse conteúdo, então curta, comente, compartilhe. Você que quer ajudar o nosso canal a crescer, seja um dos membros do nosso canal. Clique ali, se inscreva e seja edificado. O unicismo, na verdade, o que seria? São duas as principais heresias contra a Trindade. O unicismo, anote, é o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição trataremos do unicismo. Esse movimento, desde a sua origem, no século de número 3, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas nega uma trindade, pois confundem as pessoas. As heresias consistem em negar a trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, conforme texto de Mateus 3, 16, 17, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. É como afirma o nosso credo em nossa declaração de fé. 2. A verdade bíblica. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Ninguém ao mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitura a distinção dessas três pessoas da Trindade. A começar pelo batismo, em Mateus capítulo 3, versículo 16, diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. Em João 8, 16, 17, João 17, versículo 3, recomenda a leitura. Embora sejam eles o mesmo Deus, João 10, 30, disse-lhe Jesus, eu e o Pai somos um. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa em Mateus 20, versículo 23, Mateus capítulo 26, versículo 39 e 42. Olha que interessante. Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a sua vontade. Também nos seus discursos, temos por certo que na oração sacerdotal de João capítulo 17, tratando da unidade, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, Paracletos, ajudador, mantenedor, conselheiro, advogado, aquele que está do lado, ele emprega a terceira pessoa, em João 14, versículos 16 ao 26. Ou seja, ele não fala de si mesmo, mas aquele que vier falará tudo o que eu vos tenho dito. Olha que interessante. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai em 2 João 3. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, 2 de João 3. Conceito do Deus Trino em um. Anote isso para que você possa compreender melhor. Acha-se somente na tradição judaico-cristã. Esse conceito não surgiu mediante a especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação outorgada passo a passo na palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e toma como certa. Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 14, 1 Pedro 1, 2 ao 2. Fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente, como três pessoas distintas, mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da deidade. As pessoas da Trindade têm vontades separadas, porém nunca conflitantes. Lucas capítulo 22, versículo 42, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11.
E um texto clássico em Mateus 24, versículo 49. Eis que envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, naturalmente, Jesus, submisso ao Pai, ele ordena e envia a promessa do Pai aos discípulos. O Pai fala ao Filho, empregando o pronome da segunda pessoa do singular. Tu és meu Filho amado. Intime com prazo, ou intime tenho comprazido. Lucas 3:22. O batismo de Jesus, o céu abre, o Espírito desce e o Pai fala. Declara que veio não para fazer a minha vontade, Jesus falando, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 3, versículo 38. Stanley Horton, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, página de número, as páginas 162 a 163. Sinopse de número 2. O unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade, condenadas biblicamente. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Fique conosco até o final, porque certamente você será edificada para a glória de Deus. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Como já vimos entendido o que é unicismo, tópico de número 1, o problema. Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas, ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. Isso não é matéria de brincadeira, isso é matéria de salvação soterológica, reconhecimento de Deus Pai e do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. João 10:30, e o Pai somos um. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. João capítulo 11, versículo de número 27. 2. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Alguns podem dizer que se sente bem ao ouvir as tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas, e muito menos em cânticos ou músicas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden, Jeremias capítulo 17, versículo 9, e não serve como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 e João capítulo 16, versículo 13. Então, as músicas, os louvores, não são norteamento doutrinário bíblico. É de suma importância que temos em mente a palavra pregada e a palavra cantada. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus,
um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando das suas crenças com mansidão e temor. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, 2 Epístola de João 10 e 11. Sinopse de número 3. O unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Tomemos cuidado, porque o unicismo ele desmonta o pensamento bíblico-teológico relacionado à Trindade. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. Assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Excelente definição, excelente conclusão, para que você compreenda a diferença. Os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas da Trindade. A título de conhecimento, para que você compreenda e cresça uma vez mais na presença do Senhor no sentido teológico bíblico, negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo. O que seriam essas definições? Para que você possa entender. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma pessoa, de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo biblicamente. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro, há um só Deus, e que não há outro além dele, Marcos 12, 32. Todavia, para nós há um só Deus, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Doutrina de fé, quem fala isso é o próprio Cristo, Jesus, João 17, versículo 3. Declaração de fé das Assembleias de Deus, 2017, página 41. Espero que você tenha sido edificado. E uma frase de C.S. Lewis, o pensador de Oxford, para sua compreensão e edificação. Ele nos amou, não porque somos amáveis, mas porque Ele é o amor. Que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, em defesa da Trindade bíblica. Deus te abençoe. Coloque aqui nos comentários qual é o seu pensamento, qual é a sua visão, para que possamos, uma vez mais, termos um conhecimento mútuo da palavra de Deus.